Você já imaginou ser traído pelas pessoas que mais deveria confiar? Ser descartado como um objeto quebrado, abandonado para desaparecer no esquecimento? Esta história não é sobre uma vítima. É sobre uma mulher que foi empurrada para o abismo e, de lá, construiu um império para arquitetar a vingança perfeita. Prepare-se para uma jornada de tirar o fôlego, onde cada detalhe importa e o final irá chocar você. O que acontece quando o caçador volta para buscar sua presa e descobre que ela se tornou a predadora? Sofia era uma mulher brilhante, vice-presidente de uma multinacional na movimentada Avenida Faria Lima, em São Paulo. Casada com Lucas, um corretor de seguros de charme fácil e ambição contida, ela acreditava ter uma vida perfeita. A mãe de Lucas, Dona Ivone, uma ex-atriz de novelas com um ego tão grande quanto sua fama desbotada, nunca escondeu seu desprezo pela nora independente. A vida de Sofia virou de cabeça para baixo com duas notícias. A primeira, uma herança substancial de sua avó alemã. A segunda, um suposto AVC devastador que a deixou presa a uma cadeira de rodas, incapaz de falar ou se mover. Foi o momento perfeito para Lucas e Dona Ivone revelarem suas verdadeiras faces, vendo na tragédia de Sofia a oportunidade de uma vida inteira. O carro velho sacolejava pela estrada de terra vermelha, levantando uma nuvem de poeira que pintava o céu do final da tarde. Dentro, o silêncio era pesado, cortado apenas pelo motor cansado e pelo chiado do rádio mal sintonizado. Lucas dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, o suor escorrendo pela testa. Ele evitava olhar pelo espelho retrovisor, mas a imagem estava gravada em sua mente. Sofia, sua esposa, sentada no banco de trás, com o olhar vazio fixo na paisagem árida de Minas Gerais. Seu corpo, antes vibrante e cheio de vida, agora era um peso inerte que ele estava transportando para o seu descarte final. Um calafrio percorreu sua espinha, uma mistura de culpa e excitação. Era o plano de sua mãe, Dona Ivone. Um plano cruel, mas, segundo ela, necessário. Sofia era um fardo, um problema caro que a herança recém-chegada poderia resolver de uma vez por todas. A liberdade tinha um preço, e Lucas estava disposto a pagá-lo com a vida de sua esposa. A casa apareceu no fim de uma trilha coberta de mato, quase engolida pela natureza. Era uma construção antiga, com a pintura descascada e janelas que pareciam olhos tristes e vazios. Uma varanda de madeira rangia sob o peso dos anos. Este seria o último lar de Sofia, o lugar onde ela desapareceria silenciosamente. Lucas atirou do carro com um cuidado ensaiado, a cadeira de rodas abrindo com um estalo metálico que ecoou na quietude do lugar. Ele a empurrou para dentro, o cheiro de mofo e abandono invadindo suas narinas. O ar era denso, carregado de poeira e memórias esquecidas. Sofia permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de resignação. Mas por dentro, uma chama de fúria queimava. Cada gesto dele, cada olhar dissimulado de pena, era combustível para o fogo que crescia em seu peito. Ela não era uma vítima. Era uma estrategista esperando o momento certo para mover sua peça final no tabuleiro. Uma mulher baixa, com cabelos desgrenhados e um cheiro forte de cachaça, saiu de trás da casa. Era Cida, a cuidadora que Lucas havia contratado com uma parte mínima do dinheiro de Sofia. Seus olhos eram turvos, e um sorriso sem alguns dentes se abriu em seu rosto. Chegaram, Dr. Lucas. Pode deixar, eu cuido bem dela, disse ela, a voz arrastada. Lucas entregou a ela um envelope fino com algumas notas. Conto com você, Cida. Voltarei em breve para ver como ela está. Ele mentiu, sem conseguir encarar a cuidadora nos olhos. Ele se virou para Sofia, forçando um sorriso triste. Vai ficar tudo bem, meu amor. O ar do campo vai te fazer bem. Ele deu um beijo rápido em sua testa fria e se afastou. Sofia o observou ir, ouvindo o som do carro se distanciando até ser engolido pelo silêncio. Sozinha.
finalmente, sozinha. O primeiro passo do seu verdadeiro plano estava concluído. Assim que o som do motor desapareceu completamente, um suspiro profundo escapou dos lábios de Sofia. Ela se mexeu na cadeira de rodas, os músculos enrijecidos protestando após horas de imobilidade forçada. Com um esforço deliberado, ela se levantou. Suas pernas tremeram por um instante, mas se firmaram. Ela caminhou lentamente pela sala poeirenta, tocando os móveis cobertos por lençóis brancos, fantasmas de uma vida passada. Cida, que observava da porta, deixou o queixo cair, os olhos arregalados de espanto e medo. Mas... como? Gaguejou. Sofia se virou, e pela primeira vez em semanas, um sorriso frio e determinado moldou seus lábios. Cida, acho que nós duas precisamos ter uma conversa séria sobre o seu novo emprego e sobre o quanto a sua lealdade realmente vale. O medo nos olhos da cuidadora foi lentamente substituído por um brilho de ganância. O jogo havia começado. Flashback. São Paulo, 2 meses antes. A tela do tablet mostrava uma filmagem granulada. Lucas, seu marido, beijando uma mulher mais jovem em um café discreto no Itaim Bibi. A voz dele, captada por um microfone escondido, era clara e cruel. Assim que a herança dela cair, a gente abre nosso negócio. Ela já era de qualquer forma. Esse AVC foi uma bênção disfarçada. Sofia sentiu o ar faltar. Ao seu lado, sua melhor amiga, Juliana, uma advogada implacável, segurava sua mão. Eu te avisei, Sophie, esse homem nunca te mereceu, disse Juliana, com a voz cheia de raiva contida. Não vou me divorciar dele, respondeu Sofia, os olhos fixos na tela. Isso é muito pouco. Eu vou tirar tudo dele, a dignidade, o dinheiro, a liberdade. Ele e a mãe dele vão aprender da pior forma possível com quem eles mexeram. Naquele momento, no luxuoso apartamento com vista para a cidade, a mulher de negócios deu lugar a uma estrategista de guerra. A doença seria sua arma, a fraqueza, seu disfarce. De volta ao presente, na casa empoeirada de Minas Gerais, Sofia entregou a Cida um maço de notas que fez os olhos da mulher brilharem. Era mais dinheiro do que Lucas lhe dera para cuidar de Sofia por meses. Você vai me ajudar, disse Sofia, a voz firme. Toda semana, quando ele ligar, você dirá que estou piorando, que estou fraca, definhando, que não vou durar muito. Em troca, você receberá isso todo mês e poderá beber sua cachaça em paz, sem nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. Estamos entendidas? Cida agarrou o dinheiro como se fosse sagrado e assentiu freneticamente. Entendido, patroa. A coitadinha tá mal, quase batendo as botas. Pode deixar. Sofia sorriu. Era impressionante como a lealdade podia ser comprada tão facilmente. Ela agora tinha uma aliada improvável e o tempo que precisava para reconstruir sua vida e planejar sua vingança. Os primeiros dias foram de purificação. Sofia limpou a casa com uma energia febril, esfregando décadas de poeira e abandono. Cada objeto que ela descobria contava uma história de sua avó, uma mulher forte que ela mal conhecera. Ela encontrou diários, fotos e cartas que revelavam uma resiliência que ela sentiu correr em seu próprio sangue. A vida simples do vilarejo, chamado Serra Quieta, começou a envolvê-la. O som dos pássaros ao amanhecer, o cheiro de café passado no fogão a lenha, o ritmo lento das coisas. Ela precisava de mantimentos. Com um chapéu de palha velho que encontrou em um baú, ela caminhou até a pequena venda no centro do povoado. A caminhada a deixou sem fôlego, mas a sensação de liberdade era inebriante. Ela não era mais a executiva de São Paulo, nem a inválida abandonada. Ela era apenas Sofia, uma mulher recomeçando. A venda de seu Joaquim era o coração de Serra Quieta. Um lugar pequeno, com prateleiras de madeira escura repletas de tudo, de arroz e feijão a ferramentas e sabão em barra. Um grupo de homens jogava baralho em uma mesa no canto,
suas risadas ecoando pelo local. Foi lá que ela o viu pela primeira vez. Ele estava encostado no balcão, discutindo preços de ração com seu Joaquim. Era alto, com ombros largos de quem trabalha sob o sol. Usava uma camisa desbotada, calças jeans sujas de terra e botas robustas. Seus cabelos eram escuros e seus olhos castanhos, intensos e sérios. Havia uma aura de solidez e aspereza nele. Quando ele se virou e seus olhos encontraram os dela, ele não sorriu. Apenas a mediu com um olhar rápido e curioso, como se tentasse entender de onde aquela figura tão diferente havia surgido. "Vai querer o quê, moça?" perguntou seu Joaquim, tirando-a de seu transe. Sofia fez uma lista de compras básica. Enquanto pagava, o homem se aproximou. "A senhora é da cidade, não é?" Ele perguntou, a voz grave, sem rodeios. "Sou. Estou na casa que era da minha avó, a dona Margarida", respondeu ela, um pouco na defensiva. O homem assentiu, uma ruga de reconhecimento se formando em sua testa. "Sei qual é. Sou Miguel. Tenho um sítio aqui perto. Se precisar de algo, a gente se ajuda por aqui." A oferta foi feita de forma seca, quase como uma declaração de fato, não como um gesto de gentileza. Ele pegou seu saco de ração, colocou-o no ombro com facilidade e saiu, deixando Sofia com uma estranha mistura de curiosidade e intimidação. Aquele homem era tão diferente de Lucas quanto o dia é da noite. De volta à casa, Sofia sentia o peso de suas compras. A caminhada de volta sob o sol forte parecia mais longa. Enquanto lutava com as sacolas, uma caminhonete preta e antiga parou ao seu lado. Era Miguel. Ele desceu do veículo, o rosto sério de sempre. "Precisa de ajuda com isso?" perguntou ele. Antes que ela pudesse recusar, ele já estava pegando as sacolas mais pesadas de suas mãos e colocando-as na caçamba. "Entra aí, te levo até em casa." O silêncio durante o curto trajeto foi desconfortável. Miguel dirigia com uma concentração intensa, os olhos fixos na estrada. Sofia não sabia o que dizer. "Obrigada." Ela finalmente conseguiu falar quando pararam em frente à sua casa. "De nada," ele respondeu, descarregando as compras na varanda. "Aquele mato todo aí na frente é perigoso, atrai cobra." E com esse aviso prático, ele entrou na caminhonete e foi embora. Sofia ficou observando a poeira baixar, sentindo que sua vida isolada talvez não fosse tão solitária quanto ela imaginava. Na manhã seguinte, Sofia acordou com um som ritmado e sibilante. Olhou pela janela e viu Miguel em seu jardim, manejando uma foice com uma habilidade impressionante. O mato alto que ele havia mencionado estava sendo cortado, caindo em fileiras ordenadas. Ele estava sem camisa, e o suor brilhava em suas costas musculosas sob o sol da manhã. Sofia vestiu-se rapidamente e saiu. "O que você está fazendo?" ela gritou da varanda. Ele parou, apoiou-se na foice e olhou para ela. "O que parece que estou fazendo?" respondeu ele, um leve tom de desafio na voz. "Eu não pedi para você fazer isso. Quanto eu te devo?" Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. "Guarde seu dinheiro da cidade, moça. Aqui, a gente chama isso de favor." Ele voltou ao trabalho, ignorando-a. Sofia, frustrada e grata, entrou e começou a preparar um café forte, o mais forte que conseguia. Quando ele terminou, o jardim parecia outro lugar. Sofia o esperava na varanda com 2 xícaras de café e um pedaço de broa de fubá que havia comprado. Ele aceitou a xícara, o vapor se misturando ao ar fresco da manhã. Eles beberam em silêncio por um momento. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou, a voz mais suave agora. Ele deu de ombros, olhando para o trabalho feito. "Seu Joaquim me falou que você era neta da dona Margarida. Ela me ajudou muito quando eu comecei aqui. Me deu umas galinhas, uns conselhos. Digamos que estou pagando uma dívida antiga." Ele terminou o café, agradeceu com um aceno de cabeça e se preparou para ir. "Obrigada, Miguel", disse ela sinceramente. Ele apenas assentiu e foi embora.
deixando para trás um jardim limpo e uma Sofia cada vez mais intrigada com aquele homem de poucas palavras e muitas ações. Com o tempo, a presença de Miguel se tornou uma constante discreta na vida de Sofia. Uma telha quebrada era consertada sem que ela pedisse. Uma cerca caída era reerguida. Em troca, ela sempre o recebia com um café fresco ou um almoço simples de arroz, feijão e frango caipira. As conversas eram curtas, mas significativas. Ela aprendeu sobre a luta dele para manter o sítio que herdou do pai, sobre seu sonho de comprar mais terras e modernizar a produção. Ele, por sua vez, parecia fascinado pela mente rápida dela. Um dia, ele a encontrou na varanda, cercada por papéis e uma calculadora. "O que é isso?" ele perguntou. "Estou analisando seus custos de produção. Você está perdendo dinheiro com a logística de entrega do seu leite. Há uma maneira mais eficiente de fazer isso", disse ela, mostrando-lhe uma planilha que havia criado. Ele olhou para os números, depois para ela, com uma nova admiração em seus olhos. Ela não era apenas uma moça da cidade, era uma força da natureza. A antiga executiva dentro de Sofia despertou. Ela viu no sítio de Miguel não apenas um trabalho árduo, mas um negócio com potencial. Usando parte do dinheiro da herança, ela propôs uma parceria. "Não quero sua caridade", disse ele orgulhoso. "Não é caridade, é um investimento", ela retrucou. "Eu entro com o capital e a estratégia. Você entra com o trabalho e o conhecimento da terra. Dividimos os lucros. É um negócio, Miguel. E eu sei como fazer negócios darem certo." Ele hesitou, mas a lógica e os números que ela apresentou eram irrefutáveis. Pela primeira vez, ele viu um caminho claro para realizar seus sonhos. Ele aceitou. A parceria deles começou ali, sobre uma mesa de madeira rústica, com o cheiro de café e terra molhada no ar. Era mais do que um acordo comercial. Era a união de dois mundos, duas forças que se complementavam perfeitamente. Os meses se passaram voando. O sítio, agora chamado Fazenda Renascer, prosperou sob a nova gestão. Com o capital de Sofia, eles compraram equipamentos modernos. Com a estratégia dela, fecharam contratos com laticínios maiores e mercados da região. Com o trabalho incansável de Miguel, a produção triplicou. A relação deles também floresceu. O respeito mútuo se transformou em uma amizade profunda, e a amizade em algo mais. Numa noite chuvosa, enquanto revisavam os balanços na varanda da casa dela, a eletricidade acabou. Na luz bruxuleante de um lampião, o silêncio foi preenchido por uma tensão diferente. Miguel estendeu a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas. "Você mudou tudo, Sofia", ele sussurrou. E então, ele a beijou. Foi um beijo calmo, mas carregado de toda a emoção não dita dos últimos meses. Naquele momento, Sofia soube que não estava apenas se vingando. Estava construindo uma nova vida, uma vida real. Um ano depois. O sol da manhã iluminava uma casa nova e imponente, construída no ponto mais alto das terras de Miguel, com uma vista deslumbrante do vale. A antiga casa da avó de Sofia havia sido reformada e transformada em um charmoso escritório para a fazenda. A caminhonete preta e velha fora substituída por duas novas e reluzentes. Sofia, com os cabelos presos em um coque despojado e vestindo um vestido leve, supervisionava o carregamento de um caminhão de queijos artesanais, um dos novos produtos de sucesso da fazenda. Ela não era mais a sombra de uma executiva de São Paulo. Era a dona de seu destino, radiante e forte. Miguel se aproximou por trás e a abraçou, beijando seu ombro. "Bom dia, patroa", ele brincou. Ela se virou e sorriu, colocando a mão sobre a sua, que repousava em sua barriga, agora visivelmente arredondada. "Bom dia, meu amor." A paz que sentia era algo que nenhum dinheiro ou cargo em São Paulo jamais poderia comprar.
Naquele mesmo dia, a poeira na estrada de terra foi levantada por um carro diferente. Um sedã de luxo, coberto pela poeira vermelha, que parecia deslocado naquela paisagem. Lucas saiu do carro, ajeitando seu terno caro. Ele parecia mais velho, o rosto marcado pela preocupação. O último telefonema para Cida havia sido alarmante. Ela disse que Sofia estava nas últimas, mal respirava. Era hora de voltar e garantir os papéis, a herança. Ele caminhou em direção à velha casa, mas parou, confuso. A casa estava diferente, pintada, com um jardim bem cuidado. E de lá não vinha o silêncio da morte, mas o som de risadas. Ele franziu a testa e continuou andando, o coração batendo mais forte com um pressentimento terrível. Ele estava ali para recolher os restos de uma vida, mas algo estava muito, muito errado. Lucas abriu o portãozinho da cerca nova e chamou: Sofia. A porta da casa se abriu, mas não foi Cida quem apareceu. Foi Sofia, de pé, saudável, usando um vestido que acentuava a gravidez. O queixo de Lucas caiu. Seus olhos percorreram a figura dela, da cabeça aos pés, tentando processar a imagem impossível à sua frente. Aquela não era a mulher frágil e moribunda que ele abandonara. Era uma deusa rural, com a pele bronzeada pelo sol e um brilho de poder nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Lucas, que surpresa desagradável, disse ela, a voz calma e cortante como vidro. Pensei ter ouvido o som de um abutre chegando. Parece que me enganei. Era só você. O choque no rosto dele era tão profundo, tão absoluto, que por um instante, Sofia quase sentiu pena. Mas a sensação passou tão rápido quanto veio. Miguel saiu da casa e parou ao lado de Sofia, colocando um braço protetor ao redor de seus ombros. O olhar que ele lançou a Lucas era frio como aço. Lucas olhou do homem imponente para a barriga de Sofia e de volta para o rosto dela, a compreensão finalmente o atingindo como um soco no estômago. O que é isso? Quem é ele? Você estava mentindo? O tempo todo? Gaguejou, o rosto passando de pálido para vermelho de raiva e humilhação. Mentindo? Sofia riu, um som sem alegria. Não, Lucas. Eu chamo isso de adaptação, sobrevivência. Algo que você, na sua arrogância, nunca achou que eu fosse capaz de fazer. Você veio buscar uma herança? Sinto muito, mas aqui só encontrará as cinzas do seu plano fracassado. A segurança na voz dela o desarmou completamente. Ele, que viera como o mestre da situação, era agora um intruso patético em um mundo que não lhe pertencia mais. A raiva de Lucas explodiu. Você não pode fazer isso. Nós somos casados. Tudo isso. Ele gesticulou para a casa, para a fazenda ao redor. É meu também. Metade de tudo isso é meu por direito. Sofia apenas levantou uma sobrancelha. Você tem certeza disso, Lucas? Acho que seus conhecimentos sobre a lei são tão pobres quanto seu caráter. Mas não se preocupe. Minha advogada terá todo o prazer em te explicar os detalhes em breve. Ela se virou para Miguel. Amor, acho que o lixo já pode ser retirado. Miguel deu um passo à frente, e a simples presença dele fez Lucas recuar instintivamente. Acho que você já ouviu a dona da casa. O caminho de volta é por ali. E sugiro que você não volte nunca mais, disse Miguel, a voz baixa e ameaçadora. Lucas, derrotado e humilhado, tropeçou para trás, voltou para seu carro de luxo e partiu, deixando para trás um rastro de poeira e promessas de vingança. Flashback. São Paulo, 6 meses antes. A ligação de Cida, como combinado, era um relatório de desgraças. Dr. Lucas, a patroa tá cada dia pior. Acho que não passa dessa semana. O padre já veio até dar a extrema unção. Do outro lado da linha, no apartamento em São Paulo, Lucas sorria para Dona Ivone, que erguia uma taça de vinho em celebração. Ótimo, Cida. Ótimo trabalho. Continue me mantendo informado, disse ele antes de desligar. Finalmente, exclamou Dona Ivone,
sua voz cheia de um alívio teatral. Essa moça foi um peso em nossas vidas por muito tempo. Agora, meu filho, poderemos recomeçar. Com o dinheiro dela, você será o grande empresário que sempre deveria ter sido. Eles brindaram ao futuro, um futuro construído sobre a sepultura de uma mulher que naquele exato momento estava a centenas de quilômetros de distância, fechando seu primeiro grande contrato de laticínios. A notificação do divórcio chegou junto com uma intimação. Sofia não estava apenas pedindo a separação, estava processando-o por abandono de incapaz, fraude e danos morais. E para completar, estava exigindo a divisão de bens. Mas não os bens da fazenda, os bens deles em São Paulo. O apartamento que, embora fosse herança do pai de Lucas, havia sido completamente reformado com o dinheiro do salário e bônus de Sofia. O carro de luxo que ela havia quitado. As ações que ela o havia ensinado a comprar. Juliana, sua advogada, havia preparado um caso blindado. Ele acha que vai pegar um centavo do que você construiu aqui, dissera Juliana ao telefone. Ele vai ter sorte se não sair daquele tribunal devendo até a alma. A guerra não seria travada no campo, mas em um tribunal. O território que Sofia conhecia tão bem. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava frio e impessoal. Lucas e Dona Ivone sentaram-se de um lado, ele com um ar de vítima ultrajada, ela vestida de preto, como uma viúva em luto. Sofia entrou acompanhada por Juliana e Miguel. Ela estava serena, vestindo um terninho elegante que, mesmo com a gravidez avançada, exalava autoridade. O olhar de ódio que Dona Ivone lhe lançou foi tão intenso que quase podia ser sentido fisicamente. Mas Sofia não se abalou. Ela encontrou o olhar de Miguel na plateia, e a força que ele lhe transmitiu foi tudo o que ela precisava. O advogado de Lucas começou, pintando um quadro de um marido devotado, traído por uma esposa ardilosa, que fingiu uma doença para roubá-lo. A performance de Dona Ivone como testemunha foi digna de um prêmio, com lágrimas e soluços sobre como ela cuidou da pobre e ingrata nora. Então foi a vez de Juliana. Ela não fez um discurso, apenas apresentou as provas, uma a uma, de forma metódica e devastadora. Primeiro, a gravação da confissão de Lucas para a amante. O silêncio no tribunal foi total quando a voz dele preencheu o ambiente. Depois, os extratos bancários, mostrando as transferências mensais que Sofia fazia para Cida, muito maiores do que o dinheiro que Lucas enviava. E então, o golpe de mestre. Juliana chamou sua testemunha surpresa. Cida. Limpa, sóbria e vestida com roupas novas, ela caminhou até o banco das testemunhas. Com a voz clara, ela contou tudo. Contou como Lucas apagou para deixar Sofia morrer, e como Sofia apagou para viver e contar a verdade. O rosto de Lucas se tornou uma máscara de horror. Dona Ivone parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Juliana se voltou para a questão dos bens. A defesa alega que minha cliente construiu seu patrimônio em Minas Gerais durante o casamento, e por isso, o senhor Lucas teria direito à metade. Contudo, a totalidade do investimento inicial proveio da herança de minha cliente, um bem particular que não se comunica na comunhão parcial. Além disso, todos os ativos da fazenda foram legalmente transferidos para uma holding em nome do senhor Miguel, em pagamento por dívidas de investimento, uma transação perfeitamente legal realizada antes do pedido de divórcio. O advogado de Lucas gaguejou uma objeção, mas a juíza o silenciou com um olhar. Por outro lado, continuou Juliana com um sorriso predatório, temos o apartamento em São Paulo, um bem particular do meu cliente, sim, mas que sofreu uma valorização de 200% após uma reforma integral custeada por minha cliente. A lei é clara, essa valorização é patrimônio comum. O martelo estava prestes a bater. A juíza, uma mulher de expressão severa, leu a sentença. O divórcio foi concedido. A acusação de abandono foi acatada.
Lucas foi condenado a pagar uma indenização por danos morais que consumiria todas as suas economias. E, sobre o apartamento, a decisão foi salomônica e, para Lucas, devastadora. Ele teria que vender o imóvel herdado de seu pai e dar a Sofia metade do valor de mercado atual. Ele não estava apenas perdendo a esposa e a herança dela, estava perdendo seu próprio teto, o último vestígio do patrimônio de sua família. Dona Ivone soltou um grito abafado, um som de pura derrota. Lucas ficou de pé, tremendo, o rosto pálido como cera. Ele olhou para Sofia, não com ódio, mas com uma incompreensão vazia. Ele havia subestimado a mulher com quem viveu por anos, e esse erro lhe custou absolutamente tudo. Ao saírem do tribunal, a luz do sol pareceu mais brilhante. Sofia respirou fundo, o ar da cidade grande agora com um cheiro de vitória. Miguel a abraçou com força. Acabou, ele disse, a voz cheia de alívio. Agora sim, acabou. Juliana se juntou a eles, radiante. Eu te disse que ele não saberia o que o atingiu. E a cara da dona Ivone, impagável. Vamos comemorar. Sofia olhou para os dois, as pessoas que se tornaram sua verdadeira família. Ela não sentia alegria pela ruína de Lucas, mas sim uma paz profunda por ter fechado aquele capítulo de sua vida. A vingança não era sobre destruí-lo, mas sobre se reconstruir. E ela havia construído algo muito mais valioso do que qualquer herança. Uma vida de amor, respeito e verdadeira felicidade. Meses depois, na varanda da casa da fazenda, Sofia balançava em uma cadeira de vime, ninando seu filho recém-nascido, um menino de olhos escuros como os do pai. Miguel sentou-se ao lado dela, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som suave do bebê e pelo canto dos grilos. Ela recebeu uma carta de Juliana. Lucas havia vendido o apartamento e, após pagar Sofia e suas dívidas, mudou-se com a mãe para um pequeno apartamento alugado na periferia. Ele estava desempregado, e Dona Ivone, sem o glamour e o dinheiro, era apenas uma senhora amarga. Sofia leu a notícia sem emoção, apenas com uma distante sensação de justiça poética. A história deles não lhe pertencia mais. Miguel pegou a mão dela. No que está pensando? Ele perguntou. Ela sorriu, um sorriso genuíno e cheio de paz. Estou pensando em como a vida é curiosa. Alguém tentou me enterrar, sem saber que eu era uma semente. Ele sorriu de volta, o amor em seus olhos refletindo o céu colorido. Ele se inclinou e beijou o bebê na testa, e depois beijou Sofia. Ali, naquela varanda, com sua nova família, cercada pela terra que ela aprendeu a amar, Sofia entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Não estava em contas bancárias ou em sobrenomes alemães. Estava no amor, na resiliência e na coragem de florescer onde quer que a vida a plantasse. O passado estava enterrado, e o futuro era um campo fértil, pronto para ser cultivado. A noite caiu sobre Serra Quieta, trazendo consigo uma brisa fresca e o perfume das flores do campo. A fazenda estava silenciosa, os trabalhadores já em suas casas, os animais recolhidos. Apenas as luzes da casa principal brilhavam como um farol de esperança e recomeço. Sofia olhou para o rosto adormecido de seu filho e sentiu uma onda de amor tão avassaladora que quase a deixou sem ar. Tudo pelo que passou, toda a dor, toda a traição, a levou até aquele exato momento de paz perfeita. Não havia mais espaço para o ódio ou para a vingança em seu coração. Havia apenas gratidão. Gratidão pela segunda chance, pela força que ela não sabia que possuía e pelo homem que a viu de verdade, não como um prêmio ou um fardo, mas como sua igual, sua parceira, seu amor. O ciclo estava completo. A justiça havia sido feita e uma nova vida, muito melhor do que a antiga, havia começado. E assim, a mulher que foi deixada para morrer no isolamento de uma casa em ruínas
renasceu das cinzas de uma traição. Lucas e Dona Ivone, movidos pela ganância, acabaram perdendo tudo, provando que a justiça, por vezes, não é cega, mas sim meticulosa e implacável. Sofia não apenas sobreviveu, ela prosperou, encontrou um amor verdadeiro e construiu um futuro que nunca imaginou ser possível. Sua história é um lembrete poderoso de que nossa maior força, muitas vezes, é revelada em nossos momentos mais sombrios. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você se emocionou com a história de superação e vingança de Sofia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias. E agora, queremos saber de você. O que você teria feito no lugar de Sofia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.